Todo mundo está sabendo que caiu o sigilo do cartão corporativo do Bolsonaro e, com isso, alguns dos seus gastos absurdos vieram à tona. Aqui no Meteoro mesmo, a gente já falou disso várias vezes. E vocês também já devem ter visto comparações desses gastos com os governos anteriores de Lula e Dilma, dizendo que eles teriam gasto mais. Mas agora a gente está começando a perceber que essas comparações não fazem sentido diante da falta de transparência e da zorra total que o governo Bolsonaro fez com essas informações. O gasto com o cartão corporativo do Bolsonaro foi divulgado, né, com um número de 27 milhões. E daí já vieram as comparações, como essa aqui do pessoal do Poder 360, que mostrando que, não, mas o Lula e a Dilma gastaram mais do que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ali está 32,7 milhões, enquanto o Lula 59,47, Dilma 42, então não dá, Bolsonaro não gastou tanto assim, né? Não, eles não falam abertamente isso, mas é o que fica subentendido. E a gente já era esperado esse tipo de coisa, né? O tratamento totalmente desigual da mídia ao lidar com essa questão do cartão corporativo já é antigo. É só a gente lembrar que R$8 numa tapioca derrubou um ministro do esporte do Lula, enquanto aí tá aí a gente vendo que Bolsonaro gastou 6 mil em sorvete, né? Mas, diante... Isso que a gente já até falou aqui, né, Sofia, só antes da gente continuar essa questão dos gastos, que a gente vai ver que nos absolutos, nos valores absolutos foi maior. Na época do Lula, quando teve toda essa farra, vários ministérios estavam cobertos ali pelo uso do cartão. Então, ministros que não eram ligados diretamente à presidência, outros ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, eles tinham a possibilidade de ter o uso desse cartão corporativo. E depois, diante que a Sofia até comentou aqui, da tapioca que derrubou um ministro, o Bolsonaro, olha, vai de reto. O Lula, ele fez um decreto e restringiu. Então, os gastos do Lula no primeiro e até a metade do segundo, eles englobavam outros ministérios, tá? A Dilma depois já era uma questão um pouco mais separada, era só ligada à presidência e aos mais próximos da presidência, o Gabinete de Segurança Institucional e outras questões ali que estão mais próximas da presidência. Então, assim, já não seria justo essas comparações antes. Agora, então, todas aquelas comparações mal feitas pela mídia vão perder completamente o sentido, né, Sofia? Vão por água abaixo, né? Então a gente vai ver aqui, trazer essa manchete do UOL. Gasto de Bolsonaro com cartão corporativo foi quase o triplo do divulgado. Pois é, como é que chegaram a essa comparação, a esse número? Vamos ver aqui uma entrevista com um jornalista da UOL que foi responsável por fazer essa apuração. O que você... Posso começar com uma pergunta? Eu queria só entender se você tem números, ô Luiz Fernando, até porque o número que eu levantei aqui era isso, né? O que eles divulgaram oficialmente foi 27 milhões e 600 mil, é isso, né? O que o governo brasileiro divulgou. Sim, e se pegar, por exemplo, só um ano, para ficar mais simples, o ano de 2022, na planilha divulgada pelo governo, dava ali uns 4,9 milhões de gastos, enquanto que o portal da transparência mostra 22 milhões. 4,9 para 22. Olha a diferença em um único ano. E aí, quando você vai abrir e tentar destrinchar os dados do portal da transparência, você vê que eles dividem presidência em outros órgãos. Então, tem, sei lá, Secretaria de Administração dentro da presidência, você tem o GSI, você tem a ABIN. E nos dados que eles divulgaram agora, você não tem isso. Eu acho que toda a discussão está travada, porque a novidade, a grande novidade desses dados que foram trazidos nessa nova planilha divulgada pelo governo são os estabelecimentos. A gente consegue ver ali quais lugares estão vendendo, quanto estão vendendo, com qual frequência, mais para fazer essas análises de total. E é verdade, inclusive aqui no Meteoro a gente foi nessa direção mesmo. Quanto se gastou, comparar governo, acho que falta responder muita pergunta ainda. Entender, por exemplo, por que a gente não está conseguindo achar os gastos internacionais.
não sei porquê, se eles aparecem de uma forma oculta ou se tiraram de propósito, entender a que se refere, é só o gasto da presidência, da equipe de segurança, envolve GSI. Essa era a minha pergunta. Mas Toledo, vocês posso chegaram, brevemente? só queria saber um número, desculpa, Joel, eu já vou te passar a palavra inteira. Joel, para de interromper a Fabíola, por favor. Isso aí é interrupting. Tá vendo, Wall? Tá vendo o que dá colocar um cara que defende venda de órgãos no seu quadro de jornalistas? Complicado. Para você. Eu só queria saber o número. Você já chegou a algum valor, Luiz Fernando, de qual é a diferença? Porque quando a gente fala aqui, são dados inconsistentes e parecem não estar verdadeiros ali, não serem verdadeiros, ou não completos. Vocês chegaram a somar tudo isso que você encontrou? Vocês chegaram a algum número? Pelo portal da transparência, olhando só para presidente da República, o valor é mais do que o triplo do que foi divulgado. Isso mais do que o triplo do que foi divulgado. Esse valor de 24 milhões é mais ou menos o valor por ano que se gasta no cartão corporativo. Você tem ali uma redução. Vocês estão vendo? Foi divulgado 27 milhões para os 4 anos. Ele está dizendo, 24 milhões é mais ou menos o que foi gastado em um ano. Nos anos de pandemia, 2020, 2021, há sim uma queda. Inclusive, acho que toda vez que se faz essa comparação, Bolsonaro, Lula, Dilma, você tem que levar em consideração que houve uma pandemia que o mesmo que dizer que, sei lá, que os deputados gastaram menos na última legislatura do que em outras, sendo que houve momentos em que não havia sessões presenciais, você não gastava tanto com carro, então faz sentido que haja, sim, uma redução nesse período. Mas mesmo assim, você tem lá, 2022, 4,9 milhões, só em 2022, segundo o portal da transparência, 22 milhões, e um valor que mais ou menos se mantém, ele cai para 18, sobe para 20, mas fica sempre ali, no que eles divulgam para 4 anos, na verdade seria um ano de cartão corporativo. Então você vê. E ele levantou uma outra questão que é interessante ali, né? Essa questão de que é esperado que os gastos caiam durante a pandemia, porque a gente tem que lembrar que cartão corporativo é, por exemplo, usado nas viagens, né? E durante a pandemia houve muito menos viagens internacionais. Vale lembrar, inclusive, que o Bolsonaro e o seu chanceler lá, o Ernesto Araújo, fizeram o favor de tornar o Brasil um pária internacional, enquanto Lula viajava muito justamente porque tinha uma relação muito melhor com os outros países, então também aí mais uma questão que complica essas comparações. É complicado, viu? A gente tem um corte aqui que fala sobre isso, um vídeo aqui no Meteoro, que fala sobre uma declaração do Alckmin nos bastidores, dizendo que eles estão herdando algo que parece que foi feito, um governo que foi feito na idade da pedra, que não tinha registro, que não tinha anotação. E isso mostra completamente o quanto tá zoado esses dados. A gente não sabe exatamente porque tá tudo feito de uma maneira porca, se é que foi feito. Tem coisas aí que talvez a gente nem saiba que foi gasto, porque tá mal lançado, não tá sendo feito certo. Sem contar, Sofia, que a gente tem os gastos que estão no cartão corporativo e que nem todos eles foram colocados em sigilos. E nós temos os gastos que foram liberados agora que tinham sido colocados em sigilo. Então também tem essa questão. Talvez aqueles 27 milhões eram 27 milhões que tinham sido colocados sob sigilo. Mas os gastos do cartão corporativo, talvez, né, como estão demonstrando, pelo até o que foi publicado, né, no portal da transparência, era muito maior. Agora a gente não sabe se soma ou se ele faz parte daquele total, enfim. Tá uma zona, tá um troço louco. E tem os dados que sumiram, como ele falou ali, os gastos internacionais que foram feitos com o cartão corporativo simplesmente sumiram. Por que sumiram? Onde estão? Com que gastaram? Né? Que é o principal, quanto gastaram? Então, aí se fala de pessoas que, nossa, vamos representar o empresariado, vamos enxugar a máquina, fazer isso aqui. Porra, uma coisa que quem tem um negócio precisa ter um cuidado muito grande é com o gasto. Né? Você sempre, acho que, eu não sei que se tem algum empresário, se tem alguém que trabalha aqui ou não, mas as pessoas às vezes fazem isso até para orçamento doméstico. Você faz uma planilha, você tem um controle do que está entrando, do que está saindo e tal. Os caras simplesmente entraram lá para mamar dinheiro público, literalmente, sabe? Foi para torrar, foi só para... Porque, assim, me parece muito plausível e fecha com a falta de capacidade que o Bolsonaro tem, inclusive de criar ou arquitetar planos de corrupção mais elaborados, que desviassem
uma quantia maior e tal. Porque ele é o quê? Ele é o cara da rachadinha. Ele é o cara que a Val do Açaí tinha que dar salário enquanto estava, sabe? Esse é o nível deles. É uma coisa porca, é uma coisa, sabe, simples, tosca. E os caras foram para a presidência, onde que eles conseguiram? Cara, cartão corporativo e metendo sigilo de 100 anos. É um troço assim ridículo, é um troço ridículo. Ele é o cara que parece que quer ganhar vantagem em tudo, sabe? Em tudo. Em coisa pequena. É que é o tipo de corrupção que ele sempre fez, né? Que a gente pegou um cara que era do baixo clero que de repente foi alçado para a presidência. Sim.